A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo a você e todo o seu lar. Que possamos estar firmes nos caminhos do Senhor, contemplando ali a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estarmos meditando na palavra, para estarmos ali alicerçados, no Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, onde estamos extraindo lições de toda a palavra de Deus. Nós já lemos alguns livros, nós já estamos no livro de 1 Samuel e temos aprendido bastante com a palavra do Senhor. Aprendido com os erros e aprendido com os acertos dos heróis da fé. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode também deixar ali alguma dúvida, alguma pergunta que porventura você esteja concernente à palavra de Deus. Amém? E também o seu testemunho, é claro, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estaremos lendo 1 Samuel, capítulo 17, aleluias, aonde nós estaremos vendo aqui, o início da história. A gente já começou a ver, a gente vai ver a continuidade da história de Davi. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se ajuntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficavam no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura, também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos já tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul
e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos irmãos e perguntou se estava bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esses filisteus e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouvindo-o conversando com os soldados, ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi, e Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco, tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapazote e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou um cachorro? Em seguida, rogou a multidão dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, dos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos.
Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará a todos vocês nas nossas mãos. Aleluias. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a sua funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram o que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate, até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela espada de Saraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas dos acampamentos dele. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé na cidade de Belém, respondeu Davi. Aleluias, glória a Deus. Que história tremenda. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Essa história, ela nos fala da ousadia daqueles que servem a Deus, da ousadia daqueles que realmente têm vida no altar. Você vê que Davi, ele estava na sua casa, ele não estava na guerra, ele tinha ido lá levar mantimento para os irmãos, né? E ali um agrado para o rei. E nós vemos que ali em meio à batalha, ele chega exatamente naquele momento aonde Golias estava afrontando não apenas o exército de Deus, como também ao próprio Deus vivo. E aquilo enfurece Davi pela insujeição de Golias. E ali Davi fala: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso pagão que se levanta contra o Deus de Israel? Vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Sabe por que às vezes nós tememos? Nós tememos tão porque muitas vezes nós não temos intimidade suficiente e não nos lembramos de quem é o nosso Deus. Nós conhecemos Ele, ouvimos falar dEle, mas não temos intimidade com Ele. Por isso, na hora da prova, na hora da luta, na hora dos gigantes da vida, a gente teme, a gente retrocede, a gente tem medo de avançar, porque nos falta intimidade. Você vê que aqui, né, o Davi, quando ele fala da ousadia dele, porque ali ele estava na frente de soldados habilidosos, homens preparados para a guerra, e ele não tinha preparação nenhuma, porque afinal de contas ele era muito novo, ele não tinha nem sequer ido ainda ao exército. E ali nós vemos que o seu irmão se zanga com ele, e a gente vê que ali ele tem tipo assim uma rixa de Davi, e diz assim: olha, deixa de ser fabuloso, tu tá se achando muita coisa. Nós lembramos que no capítulo passado, o que tinha acontecido com Davi? Davi estava no campo e Samuel foi ungir o futuro rei de Israel. Quando ele chega na casa de Davi, Davi não estava lá. Todos os 7 irmãos de Davi passam por Samuel, mas nenhum é aprovado por Deus.
Não é aprovado porque Deus seja mau. Não é aprovado porque Deus ele faz acepção de pessoas. Não. Ele foi aprovado porque o seu coração era segundo o coração de Deus. Mas ser segundo o coração de Deus não quer dizer que nós não temos erros, que nós não temos falhas, que nós não temos pecados. Conforme a gente vai lendo a história de Davi, a gente vai ver que Davi teve muita falha, Davi teve muito erro, mas ele sabia se voltar para o Senhor. Ele se arrependia verdadeiramente das suas falhas e ele não repetia essas mesmas falhas. Então nós temos que aprender isso com Davi, a conhecer a Deus, a temer a Deus, a respeitar a Deus. E você vê que ali Davi, ele não toma só a dor do povo judeu, mas ele toma também a dor do povo filisteu, ele toma também as dores de Deus, né? Pelo que o filisteu estava dizendo. O filisteu ele não estava ali apenas zombando do povo, mas estava zombando de Deus. E ele disse: não basta, não pode, eu não aceito isso. Não aceite que o inimigo zombe de você, nem da sua crença. Não estou dizendo para você ir bater boca com ninguém, não estou dizendo para você ir contra a carne e o sangue. Não, a tua luta é contra os principados e potestades do mal. A tua luta é nas zonas celestiais, é além do que o homem pode ver, é além do que o homem pode imaginar. É lá onde a gente guerreia. Quando você está passando por uma luta tremenda, quando você está passando por uma afronta tremenda, é momento de guerrear. Mas guerrear como? Em oração, joelho dobrado, jejum, para quebrantar a tua carne, para você chegar mais ainda perto de Deus, para que Deus te revele o que você precisa fazer. Em nome de Jesus. Porque é isso que Davi estava dizendo. Quando Saul chama Davi e diz assim: menino, pelo amor de Deus, esse homem é um homem de guerra, tu é um rapazote, tu vive no campo, tu é pastor de ovelhas. E ele: meu rei, só eu sei os desertos que tenho passado com aquele rebanho. Só Deus sabe o que você tem passado no oculto. Só Deus sabe quais são os leões e quais são os gigantes. E quais foram os leões e quais foram os ursos que você já enfrentou. E o que Deus está te dizendo, esse gigante para você não é nada, não é nada, porque quem vai derrubá-lo não é você, é Ele. E Ele tem um momento certo, Ele tem a hora exata, Ele tem o jeito certo de derrubar o gigante. Nós tão somente precisamos estar na dependência total de Deus. Você vê que aqui, Davi, ele esclarece para o rei: aleluias, glória a Deus. Olha, rei, eu não sou tão, eu posso dizer, inocente como você diz. Não é inocente a palavra, é incapaz. Pronto, eu não sou tão incapaz. Deus tem me capacitado no campo com as ovelhas. Aleluia, se eu tenho protegido ovelhas, porque não posso proteger os servos de Deus? E ali, Saul pega e põe a armadura dele em Davi. E Davi tenta andar e ele fala: não, eu não consigo andar com essas coisas. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Eu tenho que andar com as armaduras, com as armas que o Senhor me entregou. Eu não posso lutar com as tuas armas e tu não pode lutar com as minhas. Cada um de nós temos uma armadura própria, perfeita, que se encaixa em cada um de nós. Efésios 6, a armadura de Deus. Eu creio que a armadura de Deus ela é moldada segundo cada um de nós. Aleluias, glória a Deus. Em nome de Jesus, use a sua armadura, viva o seu ministério, viva os sonhos de Deus que Deus tem para você. Não fique olhando: ai, mas fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Não, o pessoal de Deus é contigo. Ele não precisa de outras pessoas. Aleluias, glória a Deus. Então você vê que aqui, né, Saul tentou colocar o quê? Capacete, espada, escudo e tudo lança. E tudo que Davi precisava era de uma funda, um bastão e as suas pedrinhas. Aleluias. E Deus ela é tão fiel que você vê que ele só precisou usar uma pedra. Eu creio, em nome de Jesus, que na hora que Davi, com ousadia, se levantou contra o gigante, e cada vez que ele rodava aquela funda, era uma oração. Cada vez que ele rodava aquela funda,
foi uma lágrima, mas uma determinação. E ali ele lança a pedra. E quando ele lança a pedra, o poder de Deus se apodera daquela pedra e vai e bate justamente numa fresta na testa do inimigo, em nome de Jesus. Lembre-se, Deus, ele não perde batalha. Não importa qual seja a luta que você esteja vivendo, não importa quais sejam os caminhos por onde você tem andado, se você se voltar para Deus, Deus muda a tua sorte. É lógico, há um processo. Em tudo na vida há um processo. Existem pessoas que querem vir para Deus, eu vou aceitar Jesus e amanhã automaticamente a minha vida vai estar um mar de rosas. Isso não existe, meus irmãos. Na vida da gente sempre há um processo. Sempre há. Davi, para chegar até ali, ele já tinha lutado antes com ursos e leões. Não foi ali, naquela hora. Não, ele já tinha vindo sendo preparado por Deus. Quem sabe a luta que você está vivendo agora não é uma preparação. Quem sabe o momento difícil, as lágrimas que você tem derramado, não é uma preparação para uma grande vitória que o Senhor tem para te entregar. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós olhamos para nossas provas, para as nossas adversidades e dizemos, pronto, é meu fim. Não tem mais jeito, é dessa vez que eu morro. Você tem que olhar para a sua prova e dizer, é mais uma vitória para Deus. É mais uma vitória para aquele que eu tenho buscado, para aquele que eu tenho adorado, para aquele que eu tenho me rendido. Creia. Você vê que o poder de Deus aqui estava todo o tempo na vida de Davi. Não houve um sequer que dissesse, vai Davi, que Deus é contigo. Não, todos olharam para a aparência de Davi, olharam para a experiência de Davi, olharam para as armas de Davi. O próprio inimigo, quando viu Davi, o que foi que ele disse? Começou a zombar. Por acaso eu sou um cão para tu vir a mim com um pau? E Davi diz, eu vou contra ti na força do Deus vivo. Faz isso com o teu problema. Mas entenda, pelo amor de Deus, meus irmãos, entenda. Existem pessoas que acham que quando a gente fala de se levantar para uma guerra, ela quer se levantar contra as pessoas. Não adianta você lutar contra as pessoas, porque são usadas para te atormentar. Você tem que lutar contra os principados e potestades, os príncipes da maldade que estão nas zonas celestiais. Não adianta você ir de encontro à pessoa, bater boca com a pessoa, não adianta. Deus não vai estar com você porque você está numa guerra errada. Davi não ficou ali batendo boca com Golias, mas ele pegou a sua arma. Sabe qual é a tua arma hoje? A tua arma hoje é a oração. A tua arma hoje é o jejum para que você se quebre e você entre na presença de Deus. A tua arma hoje é ler a palavra e crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Esses são os teus armamentos, então use-os. Pelo amor de Deus, use-os. Pare de ficar murmurando, pare de ficar reclamando, pare de se achar a pior pessoa da face da terra. Eu sou como um aborto, eu devia ter morrido no ventre da minha mãe. Você não morreu porque Deus tinha um propósito na tua vida, então viva esse propósito. Se fosse para você já ter partido para agora, Deus já tinha te levado. Entenda isso. O problema é que nós não queremos que Deus viver os sonhos de Deus, nós queremos que Deus realize os nossos quereres e as nossas vontades. Nós temos que entender que aqui você não está num veraneio, você não está numa campana de férias. Aqui você está realmente mesmo passando por uma guerra espiritual, uma guerra que exige de mim e exige de você dedicação, preparação. E como é que a gente se dedica? Como é que a gente se prepara? Lendo a palavra, orando, conversando com o Pai. Bater boca não resolve nada, sabe? Ter raiva das pessoas não resolve nada. Você só está atingindo os objetivos do inimigo. Você vê que Golias, ele chegava e ele afrontava, ele tinha uma guerra psicológica todo dia com o povo de Israel e ele vencia. Todo dia ele tinha nenhuma guerra psicológica. Ele não levantava um dedo, ele apenas abria a boca. E aquilo apavorava aquele povo.
Lute com as armas certas. Lute no campo certo. Não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Contra os príncipes das maldades nas zonas celestiais. É ali onde tem a nossa guerra. E o que você não pode fazer, Deus fará por você. Aonde você não pode chegar, um anjo chegará por você. Aonde você não pode agir, Deus agirá ali naquele lugar. Mas tenha fé e tenha confiança. E creia que assim como Davi venceu, você vencerá. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, sabe? Vocês lembram que no capítulo 16, deixa eu só dar uma confirmada aqui. Você vê que no capítulo 16, quando a gente leu, Saul já tinha conhecido Davi. Afinal, Davi era aquele moço que tocava e o espírito mau saía de Saul. Mas como foi que Saul agiu quando viu Davi? Quem é esse menino? Sabe o que é que eu aprendo com isso? Muita coisa do que tu faz, você não é reconhecido pelo homem. Mas Deus, ele já está na providência. Aqui, Saul, e Abner não reconheceram a Davi. Mas aí tem um toque de Deus nisso, sabe? Para a glória do Senhor. Ele completa a boa obra na tua vida. Mesmo que aqueles que estão ao teu redor, eles não reconheçam você. Amém? Então, basta que o teu Deus te reconheça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor, de fortalecimento. Se conosco, nos ajuda, Senhor, a viver cada guerra, a viver cada momento, a confiar em Ti, acima de tudo e acima de todos. Que possamos, Senhor Deus, estar olhando para Ti, a cada guerra que se levanta em nossas vidas, e que possamos confiar, Senhor, não na nossa força, não na nossa capacidade, não na nossa inteligência, mas tão somente em Ti, Senhor. Pai, Te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor Deus, e te pedimos, Senhor, as Tuas asas estendidas sobre cada um de nós. Não nos deixa virar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos, Senhor, confiar nas Tuas promessas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Crendo, acreditando e confiando que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e que ela se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, assim Te apresentamos os que estão nos cadernos de oração, Te apresentamos, Senhor Deus, ó meu Pai, os nossos problemas, os nossos gigantes, as nossas adversidades, as afrontas que se levantam contra nós. Colocamos no Teu altar. Vem, Senhor, e usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e não esquece, não importa o tamanho do gigante, o teu Deus, ele é maior que tudo isso, em nome de Jesus. Mas esteja você na posição certa. Amém? O Senhor te abençoe. A paz do Senhor.